Graça e paz, meus irmãos. Bênção estar aqui com esta igreja em Juiz de Fora. Primeira vez que eu estou na cidade. Eu havia passado muitas vezes por perto. Privilégio também participar desta conferência, da proposta da conferência. Fiquei feliz com o convite. E pela graça de Deus a gente vai meditar na palavra do Senhor e continuar nesse espírito de despertamento para aquilo que Deus tem para fazer no nosso meio. Amém? Eu gosto sempre de lembrar, quando a gente pensa em missões, que Deus já está fazendo algo no nosso meio. A missão é de Deus e a gente tem o privilégio de participar daquilo que Deus está fazendo. Quem aqui quer participar daquilo que Deus está fazendo no mundo? Amém. Isso dá sentido para a nossa vida. Eu sou o Jonathan, casado com a Ana Virgínia, moramos em Belo Horizonte. Somos missionários a partir de Belo Horizonte, membros da terceira igreja presbiteriana de lá. E sou o diretor dessa instituição que o pastor falou, a M3. Eu deixei alguns panfletinhos depois, se você quiser pegar um para você entrar no nosso site, conhecer um pouco mais do nosso trabalho. A M3 surgiu diante o desafio do islamismo no mundo, a gente vai falar um pouco disso hoje. E a partir desse desafio, Joshua Lingle, que é o nosso diretor internacional, entendeu que ele precisaria preparar conteúdo, juntar os líderes mundiais, os professores nessas áreas de teologia cristã, teologia islâmica, para poder então treinar a igreja global para o alcance dos muçulmanos. E assim começou a iSquare, e nós, a M3, somos o braço da iSquare aqui no Brasil, na proposta de levar esse treinamento para os países de fala portuguesa. Então, a gente pega esse conteúdo em inglês, a gente dubla essas matérias, a gente prepara material didático e isso que nós temos feito ao longo dos anos, mobilizando e treinando a igreja para o alcance de muçulmanos. Então, depois, se você tiver interesse, acesse o nosso site e conheça um pouco do nosso trabalho. Sem mais delongas, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Mateus 24. Vamos fazer a leitura de apenas um versículo, versículo 14. Mateus 24, verso 14, diz assim a palavra do Senhor. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, estamos aqui como igreja reunidos para adorar o Teu nome. Estamos diante da Tua palavra, Senhor Deus. Palavra revelada, inspirada, palavra, Senhor Deus, preservada pelo Senhor e que chegou a nós nos dias de hoje, Pai. Palavra essa que tem nos aconselhado, nos instruído, nos educado, nos repreendido, nos consolado, Senhor Deus. Palavra essa, Senhor Deus, que trouxe salvação para o nosso coração. Palavra essa, Senhor Deus, que alcança o coração dos perdidos e também, Senhor Deus, os transforma. Nós estamos aqui, Senhor Deus, gratos pela oportunidade desse tempo, mas também, Senhor Deus, desejosos de que o Senhor fale conosco. Nosso coração, Senhor Deus, está aberto, Pai. Pedimos que o Teu Espírito venha ministrar ao nosso coração aquilo que está no Teu coração, Senhor Deus. Fale conosco nesta noite. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Você já esteve em algum lugar em que as pessoas falavam línguas diferentes? A gente acabou de ter uma experiência aqui da nossa irmã falando castelhano. Eu tive alguma dificuldade de entender tudo, imagino que você também tenha tido uma certa dificuldade. Tem uma experiência que me marcou bastante. Certa vez, a gente trabalhando com refugiados na Alemanha, estávamos ali numa reunião de estudo bíblico e a palavra estava sendo pregada ali em português. E havia alguém na sala traduzindo aquele estudo para a língua inglesa. E a partir do inglês, então, alguém traduzia para o Farsi, a língua dos iranianos que estavam ali. Outra pessoa traduzia para o alemão, para aqueles locais que estavam ali. E assim, o evangelho foi pregado naquele lugar. Naquele mesmo lugar, aquela semana, uns dias antes,
eu também estava reunido com alguns irmãos muçulmanos convertidos a Jesus, ex-muçulmanos convertidos a Jesus, um deles vindo do Paquistão como refugiado, outro um iraniano curdo, também um irmão brasileiro que havia subido ali para a região onde nós estávamos na Alemanha, com um outro irmão também curdo, só que um curdo da região do Irã. Aquilo me deixou muito reflexivo, né? Na verdade, me deixou muito impactado. Eu estava num ambiente com a igreja de Cristo, só que uma igreja representada por pessoas muito diferentes de mim. Muitas línguas faladas ali ao mesmo tempo, e aquilo me fez pensar o poder do Evangelho quando as pessoas se colocam à disposição de levar a mensagem da cruz. Naquela sala havia pessoas vindas de vários lugares diferentes, pregando o Evangelho. Todos reunidos ali, apesar de serem de países diferentes, falarem línguas diferentes, serem de culturas diferentes, havia algo que os unia: o Evangelho, Jesus Cristo. Uma única mensagem sendo pregada por diversas pessoas, as boas novas da salvação. E Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o autor dessa mensagem, ele está aqui no nosso texto, pregando mais uma vez para os seus discípulos. O capítulo 24, esse versículo que nós lemos, está inserido nesse capítulo que é chamado do capítulo do sermão escatológico de Jesus. Se você nunca ouviu essa palavra escatológico, ela vem de escatologia, que é o estudo das coisas do fim, das últimas coisas. E Jesus está preparando os seus discípulos aqui para continuar testemunhando entre as nações. Aquilo que Jesus estava fazendo, pregando que o Evangelho havia chegado, chamando o povo ao arrependimento, os seus discípulos estavam então sendo preparados para continuar pregando essa mensagem, a mensagem da salvação. E diante dessa afirmação de Jesus aqui, eu gostaria de meditar em algumas perguntas que a gente pode fazer para esse texto. A primeira pergunta é: o que será pregado? Então, volte no seu texto aí, eu gostaria de voltar nesse versículo várias vezes durante esse tempo. Jesus está falando aqui que será pregado. Palavras de Jesus: e será pregado. E a gente pode perguntar para esse texto: o que será pregado? Outra pergunta que a gente vai fazer para esse texto hoje é: onde será pregado? A nossa terceira pergunta é: como será pregado? E então, a gente vai meditar também no a quem esse evangelho será pregado. Nesse pequeno versículo, a gente consegue encontrar resposta para essas nossas 4 perguntas. E a gente vai responder essas perguntas através de 4 palavras. Primeiro, o Evangelho. Então, o mundo. Nossa terceira palavra, o testemunho. E assim a gente vai chegar na nossa 4ª palavra, que é as nações. Através disso, meus irmãos, a minha expectativa é que, como parte disso que vocês estão vivendo nesse tempo, nessa conferência missionária, vocês possam meditar qual é o papel de vocês na grande comissão de Jesus Cristo. O nosso Deus é um Deus missionário, é um Deus que se movimenta. A Bíblia é a história dessa missão de Deus, a missão de trazer de volta o homem perdido para si. E nós vemos que nós estamos inseridos nessa missão. A vinda de Cristo é o ápice da missão do nosso Senhor. E Cristo, então, antes de subir aos céus, depois da sua ressurreição, ele deixa a grande comissão. Ele nos convida a participar com ele daquilo que ele está fazendo. Vamos analisar um pouquinho esse texto. A primeira palavra, então, o que será pregado? Nós temos a resposta: o Evangelho. No nosso texto a gente lê: e será pregado este Evangelho do reino. Existe uma mensagem específica a ser pregada. No mundo em que hoje tanta gente tem algo para falar, até mesmo nos púlpitos das igrejas a gente ouve muitas mensagens, mas a pergunta é o Evangelho que está sendo pregado? Há uma mensagem específica que Paulo fala aos romanos, no primeiro capítulo da carta aos romanos: eu não me envergonho do Evangelho, porque este Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há de fato uma mensagem que impacta o mundo.
há de fato uma mensagem que pode transformar a vida dessas pessoas. Só que essa mensagem é o Evangelho. Não são coisas que eu tiro da minha mente, do meu coração, não são nem até as minhas experiências, mas é a mensagem do Evangelho, que sim, pode ser proclamada de diversas formas, mas ela tem uma essência, e a gente não pode perder essa essência. Primeira coisa que a gente poderia pontuar dessa mensagem do Evangelho é que ela fala de um Deus que é santo. Nós estamos diante de um Deus santo, nós nos reunimos como igreja nesta noite, diante de um Deus que é santo. Só há um Deus e Ele é santo. Faz parte da mensagem do Evangelho a gente entender também que nós nascemos em pecado. Paulo fala, porque todos pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus. Há uma carência em cada ser humano nessa terra. Ele nasceu com um propósito de se relacionar com o Criador, mas ele já nasceu separado. Através de Jesus Cristo nós fomos reconectados. Nós em Cristo recebemos vida. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e agora fomos transportados para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. Deus nos trouxe para um relacionamento com Ele de novo. Através da encarnação, da vida, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, a gente tem vida. Quando a gente pensa em missões, quando a gente pensa em alcançar povos não alcançados, a gente precisa se apegar à verdade do Evangelho. Porque, de fato, aquilo que vai transformar a vida dessas pessoas que estão distantes de Jesus é essa mensagem. É a mensagem da cruz, mas é a mensagem também da salvação. A gente pode ler em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos de 5 a 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Essa mensagem, ela é colocada nas nossas mãos para que a gente possa proclamá-la ao redor do mundo. E aqui responde já a nossa segunda pergunta: onde esse evangelho do reino será pregado? E o texto nos fala, Jesus fala, este evangelho será pregado por todo o mundo. A palavra aqui no original grego dá para nós o sentido de todo o mundo habitado, porque é uma palavra diferente quando a gente fala do mundo como criação. Mas a palavra usada aqui é literalmente traduzida como todo o mundo habitado, ou seja, onde tem gente. Onde tem gente, Jesus está afirmando que este evangelho do reino será pregado. E é interessante aqui, meus irmãos, que quando a gente fala de missões, quando a gente fala da grande comissão, normalmente a gente já associa as palavras de Jesus que nos levam a obedecer uma ordem, não é assim? Quando a gente fala de missões, já vem na nossa cabeça o ide, vão por todo mundo, preguem o evangelho. Mas tem alguns textos em que Jesus não está dando uma ordem para nós, ele está fazendo uma afirmação. E aqui é um desses textos. Jesus está afirmando para a igreja, para os seus discípulos ali: este evangelho do reino vai ser pregado como testemunho por todo o mundo, a todas as nações. Então, esse é um fato. O mundo inteiro ainda vai ouvir do evangelho. Onde tem gente, o evangelho, a mensagem de salvação vai alcançar esses lugares. E qual é a situação do mundo hoje? Eu quero aproveitar essa palavra, o mundo, para a gente pensar um pouco nisso. Muitas vezes a gente vive a nossa vida na nossa cidade, alguns fazem algumas viagens por aí, mas a gente tem a tendência de se fechar na nossa realidade e a gente não tem consciência de qual é a realidade do mundo. E eu queria trazer algumas informações para te ajudar a perceber o tamanho do desafio que a gente tem aí fora. Quando a gente pensa na igreja cristã, não sei se você tem dimensão do tamanho da igreja cristã, mas o cristianismo, ele entra nas estatísticas como 30% do mundo. Nós temos um mundo hoje com 8 bilhões de pessoas. É muita gente. E desses 8 bilhões, 30% então, são considerados cristãos.
Mas aí quando a gente fala desse número nas estatísticas, a gente está falando de todos os cristãos. A gente está falando dos protestantes, mas também estamos falando dos anglicanos, dos católicos romanos, dos católicos ortodoxos, dos cristãos coptas, enfim. Todos os cristãos dão esse número de 30% do mundo. Se a gente pensar nos protestantes, nós, os evangélicos protestantes, as estatísticas falam que nós representamos aí cerca de 10% da população mundial. Então, de 8 bilhões de pessoas, nós representamos aí, talvez, vamos colocar aí, arredondar, 1 bilhão. 1 bilhão de pessoas são consideradas cristãs evangélicas no mundo. A gente tem 15% de hindus no mundo, concentrados principalmente ali na Índia. E aí a gente chega nesse número de 25%. 1/4 da população mundial são seguidores de uma religião chamada Islã ou islamismo. O islamismo hoje, então, já alcança cerca de 25% da população mundial. O Islã é a maior religião não cristã do mundo hoje. Então, quando a gente pensa no desafio missionário, se a gente for pensar em relação à proporção, em relação às pessoas que não são cristãs, qual é o desafio que a gente está enfrentando? De cara, a gente vai se deparar com o islamismo. O Islã é a maior religião não cristã do mundo hoje, com cerca de 1,9 bilhão de pessoas espalhadas pelo mundo. Quando a gente fala de 30% de cristãos, a gente está falando aí de cerca de 2 bilhões e 300 milhões, 2,3 bilhões. O Islã ele já quase alcança 2 bilhões de pessoas no mundo. O dobro da quantidade de cristãos evangélicos, percebe? É esse o tamanho do desafio quando a gente fala do Islã. Além de ser a maior religião não cristã, o Islã é a religião que mais cresce no mundo hoje. As estatísticas mostram para nós que a curva de crescimento do Islã é ainda maior do que o crescimento da própria igreja cristã. E isso tem vários motivos, vários fatores do crescimento. Um deles é a taxa de natalidade. Os muçulmanos espalhados ao redor do mundo têm mais filhos do que os cristãos. Isso ajuda no crescimento. Mas também o islamismo é uma religião missionária, assim como o cristianismo é. O Islã investe muito em missões. Para os irmãos terem ideia, a Arábia Saudita, somente a Arábia Saudita, um país, mais de 50 países são países de maioria muçulmana no mundo hoje. Somente a Arábia Saudita tem um planejamento, a gente já provavelmente está aí no meio desses 30 anos, mas em 30 anos investir cerca de 80 bilhões de dólares para que o Islã seja pregado ao redor do mundo. A gente pode olhar para uma outra nação como o Kuwait, um país minúsculo, mas riquíssimo por causa do petróleo. O Kuwait teve a proposta de investir mais de 20 bilhões de dólares para islamizar a América do Norte. Países como Estados Unidos e Canadá têm uma população islâmica gigantesca. Um pouco mais do investimento do Islã. Uma outra nação, agora não ali no Oriente Médio, mas já na Ásia, ali mais para o sul da Ásia, o Paquistão. As estatísticas mostram para nós que a cada ano cerca de 200 mil jovens se formam depois de um período de 8 anos de estudos para islamizar o mundo, para sair ali do Paquistão em missões para levar o islamismo para outros lugares do mundo. Há muitos desafios numéricos nesse sentido. Eu, nas minhas andanças, conheci pessoas, muçulmanos convertidos ao cristianismo. Um destes, um jovem de São Paulo, que me confidenciou que a mesquita que o pai dele lidera ali na cidade de São Paulo é uma mesquita financiada pela Jordânia. Enfim, teria vários dados para trazer nesse sentido para os irmãos. Mas para mostrar que o Islã ele é um desafio para nós, porque diferente do hinduísmo, o hinduísmo a gente tem mais de 1 bilhão de hindus no mundo, só que o hinduísmo não é uma religião missionária. O islamismo é. O muçulmano ele entende que todo o mundo será islamizado.
porque todo mundo nasce muçulmano, só que se desvia ao longo do caminho. Então Alá colocou na mão dos muçulmanos a tarefa de trazer o mundo de volta para o Islã. E essa é a proposta, há muito investimento financeiro para que o Islã se propague ao redor do mundo. Mas quando a gente fala de islamismo, e lembrando que aqui a gente está olhando para o cenário mundial, né, qual é a situação do mundo no qual Jesus disse que esse evangelho será pregado? O Islã se destaca para nós não só na questão numérica, do investimento financeiro, do tamanho dos seguidores do Islã, mas também na questão teológica. Poucos sabem que o Islã, ele se coloca, vamos dizer assim, como uma religião polêmica ao cristianismo. Em que sentido? No sentido de que nós fazemos uma afirmação, nós aprendemos algo nas escrituras sagradas, e aí a gente vai abrir o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, e a gente vai ver o oposto sendo pregado ali. Então, a base do cristianismo é confrontada pelo Islã o tempo todo. Vou dar um exemplo para os irmãos. Nós cremos que Jesus Cristo é Deus. Amém? Alguém tem dúvida disso? Imagino que não, né? Jesus Cristo, nosso Senhor. A teologia coloca Jesus ali como a segunda pessoa da Trindade, não numa hierarquia, mas no seu sentido econômico. Na economia da Trindade, Jesus é o nosso Senhor, Ele é a expressão exata do ser de Deus. Nele está plenamente toda a divindade. A gente poderia citar vários textos bíblicos aqui que falam para nós da divindade de Cristo. Isso para nós é base da fé cristã. Se Jesus não é o Cristo, não é o ungido Messias, Deus, nós não temos salvação. Ele não poderia ter nos salvado, nos resgatado. Então sim, todos nós temos isso no nosso coração, temos essa convicção que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Deus. Só que aí a gente abre o Alcorão. E no Alcorão existe uma cena em que Alá, o Deus muçulmano, o Deus islâmico, ele pergunta para Jesus. Porque Jesus, no Islã, é um profeta. Ele aparece, ele é citado diversas vezes no Alcorão. E numa dessas vezes aparece Alá perguntando para Jesus. Issa, ele é chamado de Issa no Corão. Você se disse ser Deus? E Jesus responde, longe de mim, Alá. Só o Senhor é Deus. Eu sou apenas o teu servo. Um outro exemplo da teologia islâmica que confronta a fé cristã. Nós cremos na Trindade. Quando a gente fala da deidade, quando a gente fala de que Jesus é Deus, nós estamos reforçando a nossa crença, uma crença bíblica de que Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Temos vários textos aqui que dão embasamento para a nossa compreensão da Trindade Santa, a Santíssima Trindade. Mas a palavra Trindade, ela não está na Bíblia. Você já viu a palavra Trindade na sua Bíblia? Não, porque não está de fato. Essa é uma palavra criada para a gente conseguir expressar a teologia das Escrituras. Mas a palavra Trindade está no Alcorão. Quando Alá vira para a humanidade e fala, não digais Trindade, porque Alá é um único Deus. O pior pecado que o muçulmano pode cometer é associar, como diz o texto corânico, é associar parceiros a Alá. Dizer que Alá gerou um filho, o muçulmano vai dizer, é o pior pecado que o muçulmano pode cometer. Ou seja, meus irmãos, nós estamos falando de uma religião que surge cerca de 600 anos depois de Jesus, e uma religião que na sua base, ela confronta diretamente a fé cristã. Jesus é apresentado como um mero profeta, um homem, assim como tantos outros profetas que foram enviados ao mundo. Jesus, ele reforça e ele proclama que ele não é Deus. E nós encontramos o Alcorão também falando que Jesus não morreu na cruz. O muçulmano acredita que Jesus foi arrebatado. Ele subiu aos céus em vida. E pasmem, o muçulmano espera pela segunda vinda de Jesus. Porque tendo Jesus sido arrebatado em vida, Jesus vai voltar nos últimos dias
para pregar o Islã aos judeus e aos cristãos. O muçulmano crê que quando Jesus voltar na mesquita em Damasco, ele vai ter sua família, ele vai se casar, ter filhos, mas a sua missão principal vai ser convencer os cristãos de que o Islã é a verdadeira religião. Todo muçulmano crê nisso. Todo muçulmano espera pela volta de Jesus, como um profeta no islamismo. Então, a gente, sem sombra de dúvida, a gente está vivendo o maior desafio da história da igreja. Quando a gente pensa no que o Islã representa para a igreja nos dias de hoje, uma religião que há 100 anos atrás, ou um pouco mais de 100 anos atrás, representava 200 milhões de habitantes. Um pouco menos do que o que é a população do Brasil hoje. Nesses últimos 100 anos, o islamismo saiu de 200 milhões para quase 2 bilhões de pessoas no mundo. Um crescimento de quase 10 vezes o seu número. Uma religião que investe muito dinheiro para que o mundo seja islamizado. Uma religião que confronta a fé cristã. Uma religião que distancia quase 2 bilhões de pessoas do conhecimento do verdadeiro Jesus. Vocês percebem isso? Quando a gente fala da nossa salvação, do evangelho que transforma e que tem poder de nos salvar, nós estamos falando da vida e obra de Jesus Cristo. Mas o islamismo então vem, prega Jesus, só que um Jesus que não tem poder de nos salvar. Já encontrei muçulmanos que, quando eu falei de Jesus, ele falou, também cremos no profeta Isa. Também cremos em Jesus. Só que para ele é um Jesus que não tem a ver com a salvação dele. Porque na verdade ele não precisa de Jesus para ser salvo. Ele precisa ser um bom muçulmano. Ele precisa fazer as suas orações todos os dias. Ele precisa fazer o jejum. Inclusive ontem nós começamos, no calendário islâmico, o início do jejum do Ramadã. Durante o mês do Ramadã, todo muçulmano espalhado por esse mundo, ele pratica o jejum. Do nascer do sol ao pôr do sol, ele não come nada, ele não bebe nada e ele se abstém de diversas outras coisas. Ele só vai fazer a refeição depois que o sol se põe. E isso durante 30 dias. Hoje nós estamos no 2º dia desse jejum do Ramadã e passaremos aí os próximos 28 dias orando pelos muçulmanos. Enquanto os muçulmanos estão jejuando, nós, a Igreja de Cristo, estamos orando por eles, para que Cristo se revele, para que Cristo se manifeste com grande poder e glória na vida dessas pessoas. Quero convidar vocês a orarem conosco durante esse tempo. Lá no Instagram da M3, todos os dias, a gente vai fazer uma postagem trazendo informações sobre o islamismo e convidando a igreja a se juntar a nós em oração. Então, para o muçulmano, a salvação está relacionada à sua boa obra, à sua boa ação, ao cumprimento da religião. Jesus foi um profeta querido, um profeta que fez milagres, um profeta que nasceu da Virgem Maria, um profeta que era tão amado por Alá que ele foi elevado aos céus ainda em vida. Mas um Jesus que não é Deus, um Jesus que não tem poder de nos salvar. Mas, meus irmãos, ainda que a gente olhe para o Islã e perceba que sim, o Islã é um grande desafio para nós, quando a gente vai ouvindo os relatos de missionários espalhados pelo mundo, a gente descobre que nunca antes na história desses 1.400 anos de história do islamismo, nunca antes tantos muçulmanos vieram para Cristo como tem acontecido nos nossos dias. Países como o Irã, uma teocracia xiita fechada à pregação do evangelho, há relatos de que ali é onde a igreja secreta mais cresce no mundo muçulmano. Quanto mais a igreja é perseguida, mais o evangelho é anunciado. O evangelho do reino, que Jesus disse que seria pregado como testemunho a todo o mundo habitado. Onde tem gente, esse evangelho vai ser pregado. Jesus disse que isso ia acontecer. E aí a gente pode passar para a nossa terceira palavra. Como esse evangelho vai ser pregado? Como testemunho. A palavra aqui, testemunho, que vem do original
martyrion, que dá aí a nossa palavra no português, martírio, representa um testemunho que vai além das palavras. A palavra aqui, testemunho, ela tem esse sentido da entrega, da vida. Não é à toa que a nossa palavra martírio, que é a palavra que representa alguém que morreu pela causa de Jesus, pelo Evangelho de Cristo, alguém que pregou o Evangelho até as últimas consequências. Essa pessoa é chamada de mártir, é o mártir da igreja. O original da nossa palavra testemunho. Quando a gente olha nas escrituras essa palavra testemunho, a gente tem duas possíveis palavras no original. Primeira é a martíria, que é essa questão da vida, a mensagem que eu prego através daquilo que eu vivo. E também tem a palavra querigma, que dá o sentido do testemunho proclamatório, a mensagem que eu prego. Então, quando a gente olha para essa palavrinha, a gente já entende, a gente já compreende como que se dá o testemunho, vivendo o Evangelho e pregando o Evangelho. É assim que nós fomos ensinados pelos apóstolos, através de Jesus, a viver a nossa vida cristã. Porque é através desse testemunho que a mensagem chega ao coração dos incrédulos e assim eles podem se converter. Assim eles podem ter suas vidas também transformadas, da forma como nós já experimentamos. Deus tem plano B, meus irmãos, para a salvação das nações? Não. Ele nos deu o privilégio de sermos aqueles que vão carregar a mensagem, que vão ser testemunho vivo da realidade do Evangelho. Para nós isso é privilégio, não tem como a gente se desvencilhar disso. E a gente não deveria, assim como os apóstolos fizeram e tantos homens e mulheres ao longo da história, ter a pregação do Evangelho como um peso, mas sim como um privilégio. Como eu já disse, um privilégio de participar com Deus, daquilo que o próprio Deus está fazendo no nosso meio. É Deus que está ativo no nosso meio. E quando Deus nos chama a pregar esse Evangelho, a gente pode lembrar do texto lá de Atos dos Apóstolos. Antes da ascensão de Jesus, os discípulos estão curiosos. Se você se lembrar desse texto, Atos capítulo 1, os discípulos estão perguntando para Jesus, antes dele subir: Senhor, é agora que o Senhor há de restaurar o reino a Israel? Os apóstolos ali estavam preocupados com aquilo que ia acontecer no tempo do fim. Mas Jesus, ele desvia a atenção dos discípulos e traz os discípulos para aquilo que realmente importava. A resposta de Jesus é direta: não vos cabe saber o tempo e as épocas que o Pai reservou para si mesmo. Ou seja, tem coisas para acontecer no fim, mas não cabe vocês ficarem buscando saber quando essas coisas vão acontecer. Mas, e aí Jesus volta a atenção deles: recebereis poder quando sobre vós descer o Espírito Santo. E então, qual é a consequência disso? Vocês serão testemunhas por todos os lugares da terra. Por todos os lugares da terra. Então, quando Jesus nos chama ao testemunho, quando Deus nos dá a tarefa de anunciar o Evangelho, de levar a mensagem de salvação para os povos através do testemunho, Ele antes nos capacita com a presença do Espírito Santo. Fomos revestidos de poder, de virtude, para que fôssemos testemunhas. Percebe, meus irmãos, que a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos está diretamente relacionada ao envio, ao testemunho. Jesus, ele declara: vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. O fato de termos recebido o Espírito Santo não é para a gente simplesmente desfrutar da manifestação dos dons do Espírito na nossa igreja, na nossa vida. Não é só para a gente ter cultos avivados. O motivo da descida do Espírito Santo é para que fôssemos testemunhas, para que levássemos a mensagem do Evangelho, onde essa mensagem ainda não chegou. Isso disse Jesus. Aqueles irmãos que eu encontrei na Alemanha, vindos de diversas nações, eles estavam ali testemunhando do Evangelho de Cristo. Depois, a gente fez uma viagem para uma outra cidade ali, e ali conhecemos um rapaz
que havia sido o líder religioso do Hezbollah. Se você não conhece o Hezbollah, ele é um grupo considerado pelo Ocidente como um grupo terrorista que atua ali no Líbano. E esse homem, ele havia sido líder religioso durante muito tempo desse grupo terrorista, até que Jesus apareceu para ele. Jesus se revelou para ele 4 vezes, através de sonhos e visões. E esse homem, impulsionado por aquilo que ele estava experimentando com Jesus, ele secretamente procurou um cristão ali no Líbano. O Líbano tem uma comunidade de cristãos muito forte. E então esse homem pôde ouvir do Evangelho. Esse cristão testemunhou do Cristo ressuscitado. E esse homem converteu. Ele entregou sua vida para Jesus e é lógico, ele precisou fugir do Líbano. Quando a gente encontrou com ele na Alemanha, ele era um foragido. Ele disse para nós que de 3 em 3 meses ele precisava ou mudar de cidade ou mudar de país, porque sempre a comunidade islâmica ficava sabendo da presença dele naquele lugar e ele, correndo risco de vida, então precisava ficar mudando, sempre mudando. Essas pessoas estavam testemunhando de Cristo até as últimas consequências. Você consegue imaginar o que significa para um muçulmano que vive num país islâmico, esse em específico, que era um líder de um grupo extremista, se encontrar com Jesus? O que isso representa para a vida dele? Para nós, a conversão a Cristo deve ter nos exigido muitas coisas também. Mas, se a gente for bem honesto, coisas que talvez não tenham sido tão difíceis da gente abrir mão. Quando a gente fala de Jesus se manifestando em sonhos e visões no mundo muçulmano, a gente está falando de pessoas que precisam tomar a decisão de abandonar suas casas, suas famílias, seus empregos e buscar abrigo em outros lugares. Porque o ser batizado, o passar pelas águas do mundo muçulmano, significa que no próximo dia você pode ser assassinado. Se não for pelo governo, vai ser pela sua família. Várias histórias muito tristes nesse sentido, em que ex-muçulmanos convertidos a Jesus acabaram perdendo suas vidas pelos próprios familiares, porque eles abandonaram o Islã. Daí a origem da palavra martírio, o testemunho. Pessoas que decidiram testemunhar, viver o testemunho do Evangelho até as últimas consequências. Meus irmãos, Deus nos possibilita responder a esse chamado de testemunhar de Jesus das mais diversas formas. Você está inserido num contexto específico, num espaço que só você ocupa. A pergunta é: como você tem testemunhado de Cristo nos lugares que você está? Sim, eu tenho expectativa de que Deus vai levantar missionários transculturais aqui nessa igreja, aqui nesse lugar. Eu sei disso porque é plano de Deus. Mas muitos de vocês talvez não serão missionários transculturais, mas vocês continuam sendo chamados a participar daquilo que Deus está fazendo. Então isso significa que vocês vão fazer isso através dos contextos onde vocês estão, através dos dons e talentos que Deus colocou nas suas mãos, através da profissão que você exerce hoje. Você já se perguntou se a profissão que você está gastando horas do seu dia, ela significa algo além de apenas do recurso financeiro que você recebe no final do mês? Porque se aquilo que você está gastando os seus dias é apenas para receber dinheiro no final do mês, eu posso falar com convicção de que não é ali que Deus quer você. Ou você vai permanecer ali, mas com uma nova mentalidade, a mentalidade de um discípulo, de um testemunha de Jesus, ou Deus vai te tirar daquele lugar e te levar para um outro lugar. O fato é, meus irmãos, que nenhum filho fica de fora do plano do Pai. Nenhum filho. Se Deus é um Deus missionário, se Jesus, Ele é o ápice da missão, Ele se encarnou para cumprir a missão da Trindade, se o Espírito Santo é enviado para a igreja, para capacitar a igreja a cumprir a missão, por que você acharia que você não faz parte da missão de Deus? Não tem como, não faz sentido. Então a pergunta é: Senhor,
Qual é o meu papel nisso? Senhor, como eu vou responder? Senhor, como o Senhor tem me capacitado, me habilitado a testemunhar do teu reino às nações? Há diversas formas. Deus é criativo e a gente tem que buscar entender qual é o nosso papel nisso tudo. Aqueles que têm o Espírito receberam virtude, poder de Deus para testemunharem de Cristo às nações. E nessa pergunta, como você tem testemunhado de Cristo, eu posso te perguntar, você pai, você mãe, como você tem criado os seus filhos? Achei muito legal as crianças se envolvendo na adoração, brincando, participando, adorando. Eu olhei para uma criança e eu vi ela cantando uma letra de uma canção que eu não conheço, achei aquilo muito relevante para a vida da igreja. Mas como você, pai e mãe, tem criado os seus filhos? Você tem criado os seus filhos para que eles entendam o seu papel na missão de Deus? Ou você tem criado os seus filhos para que eles ganhem a vida? Quando na verdade o Evangelho nos chama a perder a vida por amor a Jesus. A gente começa a testemunhar na forma como a gente cria os nossos filhos. É dentro de casa. Qual exemplo você tem dado nas decisões que você tem tomado? Na forma como você tem investido o seu tempo, o seu dinheiro? Isso tem a ver com aquilo que Deus está fazendo? Ou você vive uma vida paralela à vida do Pai? Jesus, ele falou, eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazendo. Meu Pai trabalha até hoje e eu faço a vontade do meu Pai. E aí depois Jesus nos disse, assim como o Pai me enviou, agora eu vos envio. Nós somos os enviados de Jesus. E as pessoas ao nosso redor, os nossos filhos, parentes, os incrédulos ao nosso redor, percebem que de fato nós pertencemos à família de Deus quando eles nos veem fazendo aquilo que o Pai está fazendo. É incoerente se a gente declarar que a gente pertence à família de Deus, mas a gente tiver uma agenda paralela. Se a gente estiver investindo a nossa vida em algo que Deus não pediu para a gente investir, a gente precisa se perguntar o que nós estamos fazendo da nossa vida. Diferente do Islã, meus irmãos, como eu disse, que conta com o investimento de países riquíssimos para que o islamismo seja pregado, a igreja cristã, desde o início, tem levado o evangelho através da dedicação de cada um, homens e mulheres, de cada um desses mártires, de cada um dessas testemunhas, dos filhos de Deus que estão engajados na obra do Pai. O governo brasileiro dá dinheiro para a gente fazer missões? A gente tem algum país rico em petróleo que investe financeiramente para a gente distribuir literatura, para a gente fazer viagem missionária? Como que a gente faz isso? Através da igreja. Nós somos a igreja. Então não tem como eu ter a expectativa de que a palavra de Jesus vai se cumprir, de que este evangelho do reino vai ser pregado como testemunho por todo mundo, se eu não estou envolvido nisso. Porque é através da igreja que isso vai acontecer e nós somos a igreja. Ou será que eu olho para o lado e falo, não, esse meu irmão aqui, ele está envolvido. Deus me chamou para outra coisa. Para que Deus te chamou? Tudo tem a ver com a sua missão. A missão de Deus ser feito conhecido por toda a terra. E através do conhecimento de Deus e o conhecimento do Cristo e da obra do Cristo, então, terem suas vidas transformadas. Se não for a mensagem do Evangelho, meus irmãos, as pessoas que estão caminhando rumo ao inferno, elas vão chegar lá. Mas nós somos chamados a intervir nesse processo de condenação, levando salvação. Não através de nós, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Deus faz através de nós. Através daquilo que Deus está fazendo através de nós. Então a gente já respondeu aqui o que será pregado, onde será pregado e como isso será feito. E ainda falta a gente responder a quem será pregado. E a gente chega na nossa quarta palavra, as nações. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. A palavrinha aqui no original, e é importante eu destacar isso, é etnos. Etnos, no grego, significa grupos étnicos.
E por que eu quero dar esse destaque? Porque quando a gente lê em português que esse evangelho vai ser pregado a todas as nações, na nossa mente vem a todos os países, correto? A nação brasileira, a nação americana, a nação italiana. A gente pensa nessa divisão geopolítica que nós temos no mundo, e a gente poderia falar aí de talvez 200 nações geopolíticas. Mas essa palavrinha traduzida por nações, ela significa grupos étnicos. Então quer dizer que o texto está falando para nós que o evangelho do reino vai ser pregado por todo mundo como testemunho a todos os grupos étnicos espalhados pelo mundo. E quando a gente fala de grupos étnicos, meus irmãos, a gente está falando de mais de 17 mil povos espalhados pelo nosso mundo. A promessa aqui é que cada um desses povos vão ouvir a mensagem do evangelho. Ah, mas o Paquistão já foi alcançado. Tem crente no Paquistão, glória a Deus. Poucos, mas tem crente no Paquistão. Ok. Mas quantos grupos étnicos nós temos no Paquistão? Milhares. O Brasil é uma nação cristã, o Brasil foi alcançado pelo Evangelho, mas quantas etnias indígenas nós temos dentro da nação brasileira que ainda não ouviram o Evangelho? Dezenas. E quando a gente fala de um grupo étnico, a gente está falando de um grupo de pessoas que compartilha de uma mesma história, uma mesma cultura, que fala uma mesma língua e uma língua diferente daquele grupo ao lado. Isso é um grupo étnico. E no grego o texto está falando para nós que esse evangelho vai ser pregado a todas as nações. Todas as nações. A expressão grega aqui, passin, etnos, faz a gente entender que nenhuma nação vai ficar de fora. Nenhuma nação vai ficar de fora. E quando a gente fala das nações, desses grupos étnicos espalhados pelo mundo, a gente já viu no vídeo aqui passado no início do culto. Mais de 7 mil povos são considerados ainda povos não alcançados pelo Evangelho. Mais de 7 mil povos são considerados povos não alcançados pelo Evangelho. Dá aí mais de 3 bilhões de pessoas que ainda não conhecem a Jesus. E isso representa mais de 15 vezes toda a população do Brasil. Quando a gente fala desses povos não alcançados pelo Evangelho, 3.400 povos são povos muçulmanos. A maioria desses povos são povos não engajados pelo Evangelho. Significa que não há nenhum cristão sequer no meio desses povos. É um grupo étnico que ainda não foi engajado na pregação do Evangelho. Porque um povo não alcançado é um povo que, apesar de não ter sido alcançado, já tem uma presença de cristãos ali. Que precisa ainda de apoio, que precisa de envio missionário, investimento financeiro, mas já existe alguns cristãos pregando o evangelho ali. Um povo não engajado é um povo que não tem nenhum cristão. Se uma pessoa sair da porta da sua casa e começar a andar, ela pode andar dias e semanas, quilômetros e quilômetros, e ela não vai cruzar com nenhum cristão na rua, ela não vai passar na frente de nenhuma igreja, ela não vai ler nenhuma frase que seja um versículo bíblico. Povos que ainda não foram engajados pelo Evangelho. Mas o que Jesus diz para nós? Que esse Evangelho vai ser pregado como testemunho a todas as nações. Há uma missão ainda a ser realizada. Jesus disse que essa missão, ela seria realizada. E aí, meus irmãos, a gente chega nessa última frase aqui do nosso versículo. Então virá o fim. Que fim é esse que Jesus está falando aqui? E então virá o fim. A segunda vinda tão esperada de Jesus Cristo. Quando Ele vai vir nas nuvens com poder e glória. Maranata, ansiamos pelo retorno do nosso Senhor. Ansiamos pela sua vinda, quando todas as coisas vão ser restauradas. Quando a gente vai viver a plenitude dos novos céus e nova terra. O fim. Mas Jesus, ele está associando aqui nesse texto a sua vinda, o tempo do fim, quando este evangelho do reino for pregado a todas as nações da terra. E então virá o fim.
Então, antes de Jesus voltar, todos esses 17 mil povos e mais terão ouvido do Evangelho. A pergunta é, quem vai pregar o Evangelho para eles? Eu creio, meus irmãos, que a gente vai passar por um grande avivamento antes do tempo do fim. Porque nós ainda vemos uma igreja, apesar de grandes movimentos acontecendo ao redor do mundo, a gente ainda vê uma igreja despreocupada, distraída, vivendo para si. Como eu disse, vivendo agendas pessoais e paralelas ao projeto do reino de Deus. Mas eu tenho certeza que isso que Jesus está falando aqui é verdadeiro. Palavras registradas por Mateus da boca do próprio Jesus, que disse que este evangelho vai ser pregado a todas as nações da terra, até que venha o fim, e então virá o fim. Gostaria de ler o texto que se encontra aqui em Mateus também, no capítulo 9, os versículos 35 e 38. Diz assim: Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. O próprio Jesus estava engajado na pregação do evangelho, do reino, como diz aqui. Mas diante a constatação de que existem ainda muitos povos não alcançados, Jesus olha e fala: olha, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E o próprio Jesus nos orienta: ore para o Senhor da Seara, para que Ele envie mais trabalhadores. Nós precisamos orar por mais trabalhadores, meus irmãos. Mas nós precisamos também estar preparados para sermos a resposta da nossa oração. O que você tem feito com a sua vida até que Ele venha? Qual é o plano que você tem elaborado para a sua vida até o retorno de Jesus? Como que você tem gastado o seu tempo? Em que você tem investido os seus recursos financeiros? Essa é uma pergunta que precisa ser feita numa conferência missionária e talvez todos os domingos no nosso púlpito. Porque há um propósito da igreja existir. E o propósito não é para nós mesmos. Nós não estamos aqui agregados esperando a vinda de Cristo. Nós fomos chamados para fora. Isso significa igreja, eclesia. Aqueles que são chamados para se reunir e empoderados pelo Espírito Santo ir e pregar o evangelho a todos os povos da terra. Ta etne. O evangelho, meus irmãos, é cura para as nações. Poderia trazer tantos relatos tristes para os irmãos aqui. Da situação de muçulmanos, de pessoas que são perseguidas, da igreja secreta. Relatos de cristãos secretos espalhados pelo mundo. Pessoas às vezes tão perto de nós, que a gente não faz ideia de quantas essas pessoas já sofreram por causa do evangelho. Mas o foco é a esperança de que esse evangelho pode trazer cura para as nações. E isso será feito quando a igreja se dispor a cumprir a missão, a responder ao chamado da grande comissão. O evangelho, ele não é pregado apenas num contexto estável. A gente vive essa expectativa, né? De que a nossa vida ela entre num lugar de estabilidade, em que as coisas estão dando certo, a igreja está prosperando, minha família está estável, meu casamento está ok, meu trabalho está ok. Mas nós somos chamados a navegar nas tempestades. Há muito a ser feito e o inferno tem se levantado contra a obra da igreja, contra o trabalho da igreja. Mas a gente já sabe da promessa que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Esse evangelho vai ser pregado e Jesus afirmou que vai ser pregado por todo mundo, a todas as nações da terra, por mais que o inferno se levante. É necessário, meus irmãos, que a gente vença as nossas batalhas interiores. Eu queria que você refletisse sobre isso. Quanto tempo você tem gastado nas suas batalhas internas, emocionais, baixa autoestima, crise de identidade?
invejas, dissensões, porfias, lascívia. Satanás, ele nos faz ficar caídos na lama, lidando com a nossa própria sujeira, quando na verdade, meus irmãos, quando o texto fala que o Espírito Santo desceria sobre a igreja para empoderar a igreja, Deus está falando que essa obra vai ser realizada não através de nós, mas através da presença de Deus em nós. Essa presença santa que nos purifica. Os nossos pecados foram perdoados. Você consegue abrir mão dos seus pecados? Você consegue aceitar que você foi perdoado? Porque às vezes a gente é tão orgulhoso que a gente acha que a obra da cruz não é suficiente para purificar o meu pecado. Porque o meu pecado. Nossa, eu fiz tanta coisa. Meus irmãos, Cristo venceu na cruz. Cristo venceu na cruz. Vença através do poder do Espírito Santo dessas pequenas batalhas que você tem travado no seu coração, porque Deus tem te chamado a lutar batalhas maiores. Enquanto a gente fica preso, ensimesmado nos nossos pecados, nas nossas questões, a gente está perdendo o privilégio de ser envolvido no grande movimento de salvação que Deus está fazendo nessa terra, meus irmãos. A gente precisa pensar nisso. Hebreus capítulo 13, versículos de 12 a 16, a gente lê: Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de compartilhar com os outros o que vocês têm, pois Deus se agrada de tais sacrifícios. Oh, meus irmãos, gostaria de encerrar com o texto de Apocalipse 7:9. Em Apocalipse 7:9, João, em sua visão, ele vê gente de todos os povos da terra diante de Jesus em adoração. Depois disso olhei, e eis que diante de mim havia uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do Cordeiro, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e folhas de palmeira nas mãos. A promessa é que gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, onde está diante do Cordeiro em adoração. E isso, meus irmãos, e eu encerro aqui, retrata toda a nossa motivação para fazer missões. No final das contas, nós não fazemos missões por causa do amor aos perdidos. Nós não fazemos missões porque a gente quer ter um significado na vida, porque a gente quer ter uma grande aventura, porque eu tenho uma crise de identidade tamanha que eu preciso de um título, que eu preciso de uma ação, eu preciso de algo para me dar valor. A gente não faz missão por causa disso. Porque se a gente entra com Deus naquilo que Deus está fazendo no mundo, se eu não tiver a motivação certa, logo eu desisto. Logo eu tiro a mão do bolso. Logo eu paro de investir. Logo eu esqueço de orar. A gente aprende nas Escrituras que nós fazemos missões e tudo aquilo que nós fazemos, chamado de missões, que tem a ver com a missão de Deus, é para a glória de Deus. É porque, meus irmãos, Deus se agrada da nossa adoração. Quando nós nos reunimos como igreja, fechamos os nossos olhos, levantamos nossas mãos diante do Senhor, Deus se agrada, porque Ele é digno de receber a nossa adoração. Deus é santo, 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 e Ele é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. E se há, meus irmãos, um povo sequer nesse mundo, onde ainda não tem gente adorando ao nosso Senhor,
A gente precisa ir lá contar a mensagem do Evangelho. A gente precisa ir lá testemunhar, proclamar, para que ali haja conversão. Para que ali filhos e filhas do Senhor possam passar a viver uma vida que glorifique o nosso Deus. Nós fazemos missões e a gente vai pregar o Evangelho a todos os povos da terra, porque o nosso Deus é digno de receber a adoração de todos os povos, tribos, línguas e nações, e nenhum povo vai ficar de fora desse ajuntamento. Promessa do nosso Senhor, promessa do nosso Deus. Que Deus nos dê a graça de poder também participar disso, desse grande mover do Espírito Santo através da igreja, para a glória do nosso Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Fique de pé no seu lugar. Levanta sua voz em intercessão pelas nações da terra. Senhor, estamos diante de Ti, ó Pai. Meditamos na Tua palavra, Senhor Deus, palavra essa que nos desafia, Senhor Deus, ao engajamento com as missões. Aprendemos, Senhor Deus, de que o Senhor é digno de toda a nossa adoração, Senhor Deus. E ainda há tantos povos na terra que não Te conhecem, Senhor Deus. Homens e mulheres, Senhor Deus, famílias inteiras, tribos inteiras, povos inteiros, Senhor Deus, vivendo uma vida de escravidão, nas trevas, sem esperança, sem poder abrir a sua boca e proclamar louvores ao Senhor. É por isso que estamos aqui, Senhor Deus, é por isso que o Senhor deu a porção do Teu Espírito sobre nós, para que cheios do Teu poder possamos testemunhar, Senhor Deus, desse amor que temos vivido contigo, ó Deus. Ah, Senhor Deus, para onde mais poderemos ir? Só Tu tens as palavras de vida eterna, ó Deus. Para onde mais poderemos ir, Senhor Deus? Eis-nos aqui, ó Pai. Queremos viver uma vida que Te glorifique, que Te adore e sermos movidos pelo Teu Espírito. Ah, Deus, leva-nos para além de nós mesmos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a deixar para trás aquilo que não tem a ver com o Senhor, aquilo que não tem a ver com a nossa identidade de filhos do Rei. Ajude-nos, Senhor Deus, como diz na Tua palavra em Hebreus capítulo 12, a nos desvencilhar do pecado que tenazmente nos assedia, para que a gente possa viver, Senhor Deus, para a Tua glória, para que a gente possa ser testemunha às nações, Deus. Fortalece as nossas mãos enfraquecidas e os nossos joelhos vacilantes, Deus. Endireita o nosso caminho, Senhor Deus, para que, se porventura estivermos mancos, não venhamos a nos desviar, mas sejamos curados pelo Senhor. Ah, Senhor Jesus, leva-nos mais longe. Leva-nos mais longe, Deus, enquanto estamos perto de Ti. Enquanto estamos aos Teus pés. Ministra ao nosso coração, Senhor Deus, das verdades do Senhor. Abra os nossos olhos, Deus, como o Senhor abriu os olhos de João. João pôde testemunhar uma grande multidão de gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. E hoje, Deus, hoje nós vivemos uma igreja forte, uma igreja com recursos, uma igreja, Senhor Deus, cheia. Nunca antes na história, Deus, nós tivemos tanta capacidade de terminar a grande comissão como nós temos hoje. Então desperta a Tua igreja, Senhor Deus. Eis-nos aqui, Senhor Deus, envia-nos a nós. Nos colocamos diante do Senhor, nos consagramos diante de Ti, Senhor Deus, e intercedemos por aqueles que hão de ouvir o Evangelho através de nós. Intercedemos, Senhor Deus, por esses milhões de muçulmanos que nestes dias têm praticado um jejum, têm buscado, Senhor Deus, um Deus que não existe, que têm crido, Deus, que precisam conquistar a salvação através de si mesmos, que estão aprisionados, esperando a vinda de um Jesus que não tem poder de salvá-los. Clamamos, Senhor Deus, para que o Teu reino venha, Deus, e para que nós, os Teus filhos, possamos viver junto do Senhor,
até que o Senhor venha, Deus. Usa-nos para a tua glória, em nome de Jesus.